agora é hora de gravar o podcast que eu mais gosto. Estou recebendo de novo o Dr. Ângelo aqui. E agora o papo é quem é Ângelo Maiolino? Porque a gente sempre conhece o médico, o Dr. Ângelo, né? Mas quem é o Ângelo? De onde, qual é a tua origem italiana, né? Mas qual é a tua origem? Quando você resolveu ser médico? O que você gosta de fazer? Você é você gosta de jogar tênis ainda? Tem filhos? Quem é o Ângelo Maiolino? Bom, Cris, é uma oportunidade. A gente só não fala de idade. A gente fala quanto idade. Idade a gente não interessa. É necessário. Quem é o Ângelo? Não, legal. Bom, enfim. Bom, eu sou carioca, né? Nasci no Rio, tenho uma origem italiana, né? Como você bem falou, Maiolino. Ângelo Maiolino não dá para negar a origem que é italiana do filho da dona Rebeca. Do meu pai, filho da dona Rebeca, né? Que minha mãe vem da Bessarábia, né? Entendeu? Então, assim, a origem judia com italiana. Interessante, aquela coisa nossa do Brasil mesmo, né? E eu tenho muita influência das duas, vamos dizer, das duas culturas, né? Assim, a minha origem, a minha italiana também se desenvolveu muito, né? É assim, porque eu trabalhei também na Itália, né? Eu fiz depois de terminar a residência médica aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, né? Eu fui para a Itália e fiquei 3 anos lá. Então, assim, acaba que quando você fica 3 anos e com aquela coisa toda do meu pai, que meu pai é italiano mesmo. Médico? Meu pai é médico, então. Meu pai, muito da minha decisão de fazer fingindo médico, que eu não conheço, tá bom? Só para ficar mais emocionante. Muito da decisão de ser médico, né? Veio, claro, do meu pai. Meu pai, ele na verdade, meu pai, assim, a história é bem interessante, vou contar rapidinho. Ele nasceu aqui em São Paulo, tá? Ele nasceu em São Paulo. Sim. Quando os meus avós vieram trabalhar da Itália aqui em São Paulo com o Conde Matarazzo, né? Os italianos vinham todos para cá, né? E daí, meu pai nasceu em São Paulo, só que meu avô decidiu voltar para a Itália, entendeu? Já imagina, com 2 filhos nascidos na Itália e 2 aqui no Brasil. E voltou para a Itália. Voltou para a Itália, meu pai não tinha nenhum ano. E aí meu pai estudou na Itália, se formou em medicina na Itália. E tem uma história interessante, porque ele teve lá ele já era quase professor na Universidade de Bari, onde ele tinha se formado, só que ele brigou. Teve uma briga. Foi logo depois da guerra, em 1949, 50, na verdade. E aí teve essa confusão, essa briga, ele se aborreceu lá. Quer saber? Tenho 25 anos, eu sou brasileiro, vou para o Brasil. Aí veio para o Brasil, acabou ficando navio, naturalmente, acabou ficando no Rio de Janeiro e começou a trabalhar como médico, né? No Rio de Janeiro, e aí, na verdade, já trabalhando em laboratório de análises clínicas, né? E aí ele foi desenvolvendo nessa área, acabou dono de um laboratório que até tinha um porte razoável de um laboratório de análises clínicas, laboratório lá Maiolino, né? E aí isso me influenciou demais. Por quê? Porque ele trabalhava muito, né? Sábado, domingo, e sábado e domingo qual era o programa nosso? Ir para o laboratório. Isso com 4, 5, 6 anos. E à medida que eu fui vendo aquilo, né? E aí, particularmente na área de hematologia, né? Eu já com 6, 7 anos, ele olhava as lâminas, né? Fazia o hemograma e me ditava o que a gente chama de específica, que são as células do sangue, né? Não esqueço, segue, linfo, mono, bastão, e eu tinha que digitar aquilo, porque antigamente não era automatizado. A pessoa olhava a lâmina e contava, né? E aí foi uma influência muito decisiva. Claro que a gente passa pelaquela coisa da adolescência, que você vai fazer outra coisa, pegava a onda, você surfista, vou fazer oceanografia, depois você jornalista, diplomata, mas não tinha jeito, né? Estava meio que escrito isso, e aí resolvi fazer medicina mesmo. Isso e a coisa do laboratório teve uma influência decisiva na minha tomada de decisão para ser hematologista. Então, eu fiquei na dúvida se eu ia fazer infectologia, doenças infecciosas, ou se ia fazer hemato. Estava entre os dois, né? E aí acabei a questão da lâmina lá, da específica que meu pai contava e mandava eu digitar, acabou me influenciando. Engraçado que você tem uma irmã Paola, né? Né? Grande Paola. E ela não ficou influenciada pelas lâminas. Porque teu pai era machista? Não era machista, não. Não, italiano, não machista, posso. Veja bem, Cris, é difícil, porque o que acontece? Você tem um italiano,
nascido em 1925, Calabrese, do sul da Itália, mas, vamos dizer, era outra época, por natureza, Então, era uma imagina sociedade que ele muito deixava. patriarcal, né? Oh, Não, mas ele não, assim, para ser bem sincero, ele não me influenciou direto, você vai ser médico, você vai fazer isso. Na verdade, não, entendeu? Minha irmã acabou fazendo ciência política e tal, né? ela nunca quis fazer medicina. Nunca quis. Eu tinha um irmão, né, que infelizmente acabou fazendo laboratório, infelizmente acabou falecendo num acidente automobilístico, né? Já médico também. Ele também tomou essa decisão de fazer e ele decidiu fazer laboratório, né? Eu trabalhei em um laboratório, mas a minha vocação era para trabalhar com paciente mesmo. Então, por isso que eu fui para ou faço doença infecciosa ou vou fazer hematologia. E aí a hematologia me encontrei, né? Porque tem tanta parte de laboratório, tem a pesquisa e tem o paciente, entendeu? Então, assim, para mim foi o campo completo onde eu queria trabalhar. Mas eu nunca quis também só repetir os passos do meu pai. Eu quis fazer a minha trajetória, né? E felizmente eu consegui, né? E antigamente era um outro papo, né? Que a mulher era vista diferente. Imagina minha avó. Minha avó morreu com 101 anos, ela tinha nascido em 1915, né? E ela fez, imagina, 1915, a minha avó fez até o clássico, até o terceiro colegial, no Dante Alighieri, que é a escola italiana em São Paulo. E minha avó queria ser política. Então você imagina uma mulher, na época que ninguém dirigia, minha avó dirigia, com aquele Schlumberger, minha avó dirigia uma pessoa super pra frente, uma coreana assim, super moderna. E ela tinha irmão médico, irmão advogado e tal, e ela falava pro pai dela, eles eram italianos, né? Ela falava, não, eu quero... Ele falou, não, você não vai, você vai parar de estudar. Você vai fazer prendas do lar, vai fazer bordado. Ela falava, não, eu vou ser política. Vai ser política. Então, assim... Revolucionário. Mas mudou muito, né? Mudou muito. Por isso que eu falo, naquela época era tipo, o homem vai, né, pra profissão, mas... Não, nesse ponto, meu pai, assim, minha irmã, ela acabou fazendo ela estudou na Itália, ela se formou em casada com diplomata. Exatamente. E ela foi... E aí, infelizmente, em certo sentido, acabou ficando... ao casar com um diplomata, ela fica só muito restrita, não consegue muito exercer a atividade de trabalho dela. Mas, assim, ela se formou em ciência política, né, na Universidade de Perugia, na Itália. E eu lembrando, assim, que você falou política, eu tinha meu pai achava mesmo, falava, não, você... tem vocação para ser diplomata, você tem que ser todo político, você consegue algodão entre os cristais. Né? Eu tive um temperamento muito conciliador mesmo. Eu acho que na maioria das vezes isso é bom. Nem sempre. Né? Às vezes eu teria vontade de ser menos político e mais, vamos dizer, mais incisivo nas coisas. Mas a minha tendência é tentar sempre conciliar. Eu acho que eu daria um bom diplomata, um bom jornalista. Que signo você é? Qual é o seu signo? Sou leão, né? Leão sei lá. Não entendo muito de signo. Leão não é escorpião, não é aquário, não é... Né? E você é casado? Eu sou casado com a Márcia. A Márcia também... Então, ela é infectologista, entendeu? E ela atua na área de transplante, né? E hematologia, então a gente não é porque acabou... a esposa dele, mas ela é muito bonita. Obrigado. Porque a gente acabou se conhecendo. Os filhos deles são... Vocês não estão entendendo. Eu tenho 2 filhos, né? 2 meninos, né? O Cadu, né? O Carlos Eduardo tem 15 anos e o Rafael tem 12. Vai fazer 13 agora em abril, né? Então, assim... Mas velho já dá trabalho, gente. Vocês não têm ideia. O modelo da Calvin Klein, o modelo da Saint Laurent. Bom, enfim... Mas eles estão... assim, a Márcia, eles estão estudando... porque a Márcia, ela tem uma origem alemã, acabou que os meninos têm um passaporte alemão, enfim, eles estão naquela escola alemã. Então, muita alegria, né? Sabe? Eles estão, assim, numa fase, essa de adolescência mesmo, né? Que a gente sabe que é uma fase complexa. A escola é uma escola bastante exigente, né? Mas, assim, eu não sei se alguém vai fazer medicina. O Cadu, ele tá muito mais para a área de engenharia, economia. O Rafa é roqueiro, né? Você era surfista. Eu era surfista. Então, isso que eu falo para ele, Rafa, é verdade. Eu falo, quem sabe, mesmo sendo roqueiro, você tem aí uma vontade. E a Márcia, ela atua nessa área de infecção. A gente acabou se conhecendo por conta disso, né? Lá na universidade, na UFRJ, né? E
parceirona, né? Porque ela também, atuando nisso, a gente acaba trabalhando praticamente no mesmo campo e é num campo complementar, né? Muito legal, né? E eu acho que ser pai mais velho que tem você acaba dando uma visão diferente, né? Você curte Dá, mais, sim. eu acho que você tem menos preocupação que você tem quando você é muito jovem já passou. Pois Né? Então, às vezes isso é legal e também é complicado, porque na minha coisa conciliadora, né? Meu espírito, quem é a mandona, entre aspas, é a Márcia, né? Quem comanda, então assim... graças a Deus, né? Porque você vê dois conciliando, Não, que monótono. parece 3 crianças, né? Eu e meus 2 filhos. Então, assim, a gente... Eu sou um lado um pouco mais divertido da história, mas quando eu também... Eu quero ser rigoroso, eu sou, né? Eles imediatamente que dão... meu pai tá brigando, né? Mas, assim, eles não... Numa boa, assim, eles não dão muito trabalho, assim, nesse sentido disciplinar, não. Né? Mas sabe que esse lado, eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês aqui. A primeira viagem que eu fiz com o doutor, com o Ângelo, né? Que eu não tô conversando com o médico, tô conversando com meu amigo, foi pra Austrália. Isso. Em maio de 2005. Foi maio de 2005, né? Foi, tá certo. Mas nós fomos para a Austrália. Era um congresso, inclusive feito pela MF, um congresso mundial, né? De mieloma. Que hoje é da International Myeloma Society. E a gente foi para a Austrália. E naquela época o doutor Ângelo, eu estava namorando a esposa dele. Então era assim, aí eu vou levar essa garrafa para a Márcia. Ai, que lindo, vou levar para a Márcia. Então, eu antes de conhecer a Márcia, pessoalmente, que eu conheci a Márcia no torneio de tênis, que a gente teve depois lá, dos médicos também. Eu já saí da Austrália falando que a Mrs. Maiolina ia acontecer. Que era assim, eu vou levar esse short para a Márcia. Eu vou levar essa água pra Márcia. Eu nunca vi um cara tão apaixonado na minha vida. A gente passou uma semana ouvindo ele e não ouvindo. Porque a Márcia. Você quer agradar ali, tava começando. Não tinha nem um ano de namoro, vai. Não, tá no ano não, a gente tinha começado em setembro de 2004. Você lembrou bem a data, era maio de 2005? É maio, eu lembro. Nossa, nem 6 meses, 6 meses. Mas olha, Márcia, você não sabe o que eu ouvi falar de você, viu? Então... Ela vai ouvir esse podcast, vai ver essa revelação. Márcia, era assim, o Ângelo falando, vou pegar isso, e a Vânia falava assim, Barbie vai à praia, Barbie vai pôr o chapéu. Nossa, a Vânia, doutora Vânia Hungria, ela desembarcou em São Paulo, com um chapéu desse tamanho de australiano, você lembra disso? Lembro, a gente tem a foto até hoje com aqueles cangurus. Vou procurar canguru. Assim, Barbie vai à praia. Barbie vai... Nossa, foi, né? Foi muito marcante, né? Porque depois você já estava com um projeto... Não, a gente começou, a gente começou a MF em julho de 2004. Mas ali, vamos dizer... Já tinha começado, em julho a gente... Consolidou, né? Já tinha começado. Foi o primeiro congresso. Foi o primeiro... Não, o primeiro congresso nosso foi em dezembro de 2004, o ASH. Não, novembro de 2004, o EMO. Que minha mãe estava viva, minha mãe ficou no estande, nosso estande pessoal. Eu lembro que ela tomava o bortezomib. A minha mãe foi a primeira brasileira a tomar bortezomib. Então, ela ficou esperando aprovar lá. Nunca me esqueço, o bortezomib foi aprovado em maio. Minha mãe ficou esperando porque eu gravo as notas. Então, assim, o congresso foi em novembro. O congresso foi em novembro. Então, eu lembro que todos os médicos, olha, ela tá tomando ortezomib. E a minha mãe, feliz da vida de salto, toda arrumada. Então, meu primeiro ASH foi em novembro de 2004. Dezembro, EMO, né? O EMO. E aí, a gente fez também em 2004 a corrida do mieloma com a Maratona do Pão de Açúcar, que a gente fazia todo ano a Maratona do Pão de Açúcar, com a corrida do mieloma. A gente foi pro Oeste, em março foi para lá. Caramba. Então, assim, maio. São 19 anos, hein, de MF. Agora em junho, 19 anos, bastante tempo aí. Poxa, vai ser 20 anos. É isso aí, ano que vem tem que ter festa. Grande. Vamos começar a pensar, gente. Grande. Mas isso tudo a gente veio para falar o seguinte, que era a Márcia, depois a Márcia, o Cadu, e vai aumentando, o Rafa, enfim, né? E, então, o Ângelo é uma pessoa muito família, né? Não, eu sou. Na verdade, como você falou, né? Você ter filho um pouco mais tarde, você amadurece, né? E na verdade, é uma coisa... O Cadu e o Rafa foi uma coisa transformadora, né? Entendeu? Então, assim... Não tenha dúvida, né? Quando você tem esse tipo de nova vida, depois você entende essa nova vida mais tarde, que é uma nova vida.
aquilo te transforma por dentro, né? E eu sou assim, eu vou tendo muita saudade cada tempo que vai passando, porque depois as pessoas falam, Passa rápido, né? a pessoa passa rápido demais, né? Então, assim, quando você se dá conta, um tem 15, fazer 16, outro tem 12, fazer 13, né? Então, assim, o Rafa vai fazer 13 agora em abril, então, assim, é muito, muito rápido, né? E uma coisa que eu acho bonito é que vocês fazem, eu sei que você viaja, lógico, sozinho com a Márcia, mas a maioria das viagens vocês estão sempre juntos, os 4. Então, nos últimos tempos, na verdade, eu estou mais com os 4 do que conseguindo com a Márcia, porque só nós 2, porque é tanta viagem para congresso que a gente faz, né, para evento, tudo, né, que é muito bom, é ótimo, né? Mas as pessoas acham, você vai ver show. A gente trabalha pra caramba. Não, o pessoal acha que a gente vai viajar de férias, né? Na Congresso Americano de Hemato, que horas são as reuniões começam, as nossas reuniões? Que horas é? 6 horas tem um café da manhã. 6 horas da manhã, né? À noite, né? Normalmente à noite. E às vezes você me surpreende no café da manhã, como agora em Nova Orleans. Encontramos sem querer. Tava no congresso. Não, foi surreal. Conta um pouquinho. Tava no Congresso Americano de Hematologia em New Orleans. Eu não ia, por causa da Copa do Mundo. Não, esse é legal. Aí o doutor Ângelo não vai, porque tem a Copa do Mundo. Ele quer estar com os filhos, coisa que só pode fazer quando é mais velho. Se você tivesse 30 anos de idade, você tinha que estar ralando para trabalhar, você ia fazer isso. Falei, não vou porque a Copa do Mundo é em dezembro. Não, Copa, eu vou ficar com os filhos, eu vou assistir a ilusão, né? Vou assistir a final. Aquela final, coisa. Aí eu tô lá no hotel, no hotel da MF, bonitinha, tomando meu café da manhã, e eu tô falando com a Ana da minha equipe. Aí eu falo, Ana, eu tô vendo uma pessoa, eu tava assim sentada no restaurante, do lado de fora, do restaurante olhando, assim, falei, Ana, eu tô vendo uma pessoa que é igualzinho ao doutor Ângelo, Ana, você não tá entendendo. E continuei conversando com ele, olhando, né? Aí ele entrou e sentou num banco na entrada do restaurante. Eu falei, Ana, até o sapato é igual dele. Não, isso que tava há 15 anos. Eu sou fã de sapato, entendeu? Então eu pergunto, marca de sapato. Aí eu tava longe, falei, Ana, mas é igualzinho. Aí ele sentou, eu continuei comendo, trabalhando, falando no telefone, e aí ele sentou numa mesa próxima a mim, assim, daí eu falei, gente, eu falei, é até o blazer, não é o doutor Ângelo. Aí ele levantou e foi servir no buffet. A hora que ele levantou, eu no telefone falei, Ana, eu vou junto, peraí, eu vou disfarçar, eu vou filmar pra mostrar pra você. Tem um sósia? Eu vou mandar pra... Ele tem um sósia, sósia aqui. Eu falei, deve ser italiana, né? Eu falei, Ana, eu vou ver se eu tiro uma foto pra mandar pra ele, peraí. Aí quando você virou, eu falei, Ângelo, você falou, Cris. Então assim, eu até fiquei aliviada, Ângelo, porque senão eu ia ter um problema, porque o cara usava até o sapato igual o blazer, ele adora blazer azul marinho. E o sapato era um marrom que você sempre gosta de usar com blazer azul marinho. Então, eu falei, gente... Eu falei, mas foi muito engraçado, né? Eu assim, eu não te reconhecia e estava muito próximo. Porque aquela história, eu não ia ao congresso, eu estava até meio assim com o negócio da Copa do Mundo. E era o dia do jogo, foi do dia do jogo que a gente perdeu para a Croácia. Foi bem. Depois a gente foi pro jogo junto. Não, a gente foi no jogo junto. E eu nem sabia que eu já estava com Covid, provavelmente, né? Porque eu tava tossindo um pouco, mas eu tava bem. Mas ficamos lá, assistindo o jogo, nós e mais uns 100 e poucos médicos, né? Tudo num pub, num bar irlandês, assistindo o jogo do Brasil. E eu já tava com Covid. Depois, sexta-feira, eu tava mais ou menos... Não, foi quinta o jogo, né? Sexta eu tava bem, mas à noite eu já comecei a cair. Sábado eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Foi sexta o jogo. Foi sexta-feira. Porque sábado eu lembro que eu não tava legal, domingo eu não tava legal, segunda eu tava péssima, mas eu já tava com Covid e nem sabia. Mas é isso, Ângelo. Então, assim, é muito bom conhecer esse seu lado. Eu acho que todo mundo vai gostar de ouvir, né? Que bom, tomar, né? Se a gente for ficar fazendo podcast aqui de tudo que a gente já passou na vida, das palhaçadas da Vânia, Hungria em Congresso, vai dar uma série, né? A gente pode combinar de fazer uma série sobre isso, né? Você lembra no Emo? Não vou nem contar, só dar um spoiler aqui, porque a gente grava outras, tá? No Emo, quando a Kézia Danca queria conhecer a Vânia, lembra disso? Não. Então, tem muita história para então 19 anos de história. Coisas eu não me lembrava mais, agora eu me lembro. A gente vai fazer muito podcast gostoso para vocês, porque são 19 anos de história para contar. 19 anos indo para todos os congressos, fazendo farra em sala VIP, né? A gente conversando. Muita coisa para contar. O tempo passou assim, mas a gente tem e o Mielon evoluiu muito, né? É bom pra caramba ver tudo isso. Mais, muito bom.
É bom também contar um fico pouco feliz. da gente também, né? É bom, porque às vezes a gente fica só com aquela coisa, né, do profissional, da doença, das terapias, e atrás de todo médico tem um ser Não, humano, né? lógico, isso é importante. E é isso que a gente quer passar para todo mundo. Obrigada pela sua participação, Valeu, Cris, obrigada, valeu gente. demais. Espero que Até a vocês próxima. gostem, hein? Até a próxima.